A Letícia, ela fala assim, quais são suas expectativas para a relação entre Brasil e Estados Unidos no próximo ano? Com o Donald Trump na área, né? Trump na área. O Brasil vai afinar. Existe outra opção? Eu entendo que não. Apesar de a China ser a primeira parceira comercial do Brasil, os Estados Unidos têm bastante relevância, né? Estados Unidos, Argentina e China. Então o Brasil ele não pode prescindir disso. Provavelmente o que o Brasil vai fazer é um realinhamento ideológico, ver o que tem ali em comum entre os Estados Unidos e o Brasil para tentar levar adiante essa relação. O Brasil, em hipótese alguma, vai ter um rompimento de relações diplomáticas. Lá atrás, o Lula, por exemplo, ele teve uma relação razoavelmente saudável com o George W. Bush. Então, eu não vejo esse ímpeto do Lula de fazer rompimento de relações diplomáticas, até porque não é o estilo dele, tá? O que eu percebo do Lula, até o caso que teve com a Venezuela, o Brasil brecou a Venezuela no BRICS, eu vejo como algo, nas relações internacionais, algo excepcional. Geralmente o Lula ele vai buscando ali, se eu tivesse de dizer uma qualidade dele, alguém aqui me desse um mata-leão para eu reconhecer alguma coisa, seria isso. A habilidade que ele tem diplomática de não fazer grandes rompimentos, de não procurar grandes inimizades nesse campo, para, sei lá, não ficar mal, tá? Porque o que eu vejo do Lula, a grande preocupação dele, tá com 79 anos, abriram a cabeça do Lula, caiu no banheiro, disse que estava lá, terminou de fazer a unha, bateu a cabeça lá no ofurôço, lá na banheira. Já foi presidente do Brasil 3 vezes, né? O que eu vejo como a grande ambição dele é o Nobel da Paz. O papel que o Donald Trump hoje está se propondo em resolver a guerra, é o que o Lula disse que faria, que é abrir uma cervejinha, que rapidinho as coisas se resolveriam lá na Ucrânia. Então o Lula, ele tem essa ambição. E ele não tem como ter essa ambição sendo inimigo dos Estados Unidos, da França, pegar ali, romper com a Europa, com o mundo ocidentalizado. Eu entendo que ele vai fazer aí um meio de campo, uma gestão diplomática nas relações internacionais. Os diplomatas, eles possuem um poder muito grande nisso também. Então não vai ser algo que vai fugir muito da realidade que a gente tem hoje. Até porque o grande rompimento que seria com o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ele queria fazer grandes mudanças nas relações internacionais. Isso é uma reportagem no UOL dizendo que os diplomatas simplesmente não ouviam o que ele dizia. Então a determinação do governo era uma e os diplomatas eles falavam, não, beleza, tudo bem. E eles, não, a gente vai fazer do jeito que a gente imagina que é o mais certo, tá? O que deveria ser um escândalo, mas não foi. Entendi. Aqui foi. Tem um vídeo seu sobre o fim do capitalismo. Acabou o capitalismo mesmo? É o seguinte, tá? O capitalismo ele é muito visto também como algo estatal. Eu tive até uma discussão esse final de semana, as pessoas acreditam que o capitalismo está muito ligado com a existência do Estado, que não existe uma coisa sem a outra. Tá? O que eu entendo que a gente está chegando no fim, na verdade, é a globalização. Então os países eles estão levantando muros, eles estão levantando as suas fronteiras, e aquelas relações comerciais que a gente tinha lá atrás, elas estão deixando de existir para o que seria um capitalismo aí de compadrio ou de pequenos grupos que vão ser, na verdade, privilegiados. Os Estados Unidos com a China deu grande passo em relação a isso com o Donald Trump e foi mantido com o Joe Biden. Então hoje é uma política bipartidária nos Estados Unidos de que eles não podem ter as relações comerciais que eles tiveram lá atrás com os chineses. E isso está começando a ser mais aceitável. Tanto é que o Donald Trump agora falou que ele vai colocar uma taxação maior dos mexicanos e dos canadenses enquanto eles permitirem que imigrantes ilegais entrem nos Estados Unidos. E isso daí vai se propagando com um país só passando para o outro. Se os Estados Unidos estão sendo mais protecionistas, eu vou ser mais protecionista aqui com o meu país também. Provavelmente, se isso se confirmar, Canadá e México vão ser mais protecionistas também, pelo menos em relação aos Estados Unidos. Isso daí vai se contaminando para o Brasil, vai passando para outros países. E aquele mundo que a gente conhecia lá atrás, que era mais fácil de comprar as coisas, que as coisas eram mais baratas, que as coisas eram mais rápidas, elas vão deixar de existir.
Então, o mundo, na verdade, que eu acredito que ele não vai existir mais em relação a trocas comerciais e a globalização, que era visto, inclusive, pela história como um caminho inevitável. Vai ser inevitável que a gente se torne cada vez um único mundo, com uma única política, falando a mesma língua, usando os mesmos produtos, a calça jeans que a gente usa aqui vai usar na China. Isso daí basicamente deixou de existir, a gente não vai mais encontrar. E você tem um vídeo também falando do Foro de São Paulo, que é o câncer da América Latina. O que é o Foro de São Paulo e por que ele é o câncer? O Foro de São Paulo foi criado na década de 90, Lula, Fidel Castro. Durante muito tempo falaram que era mentira, né? Que não existia, era uma ilusão. Exatamente, isso daí que é curioso, né? Lembra disso? Exatamente, isso daí que é curioso, porque hoje em dia não é mais. Mas é o que tem lá no livro 1984. As versões, elas vão sendo alteradas e a população, o eleitor, aquela pessoa que é simpática de determinado político, ele aceita aquilo dali e pronto. Então, antigamente dizia-se que o Foro de São Paulo era uma fantasia que não existia. E, por exemplo, quem era de esquerda no Brasil é que falava isso, é uma alucinação e tal. E hoje em dia não, eles falam assim, não, sempre existiu. Era como se essa outra versão nunca tivesse sido ventilada, né? Acontece com o dólar também hoje em dia. O dólar, quando estava 4,29 com o governo Bolsonaro e tal, ia lá, os políticos de esquerda, os deputados, certo, vocês têm que fazer oposição mesmo, reclamando no Twitter, isso daí é culpa no presidente, isso daí é responsabilidade, isso e aquilo. E hoje em dia eles falam que o dólar a R$6 é culpa do mercado, que isso daí está sendo um ataque especulativo. Então, essas narrativas elas vão mudando, né? O Foro de São Paulo, ele existe, na verdade, ainda, e tinha como ideia tomar a América Latina para a esquerda. E funcionou. Vários de seus fundadores acabaram se tornando presidentes da República. E existe uma ideia na esquerda, inclusive, de criar como se fosse um grande país, né? Tanto é que tem a ideia de criar uma grande nação, mais ou menos como foi a União Soviética. E isso daí é um dos objetivos do Foro de São Paulo, em que as fronteiras elas não vão ser tão importantes assim quanto criar uma unidade territorial que ela tenha uma unidade ideológica. Então você vai conseguir... E a Venezuela, inclusive, já falou que aceitaria isso, de se unir com o Brasil se houvesse essa unidade ideológica. Que maravilha. Do Nicolás Maduro com o presidente Lula. Mas a ideia dele seria todo esse território da América Latina se tornar uma grande potência, inclusive algo que é sempre falado, a criação de uma moeda aqui na América Latina, né, na América do Sul. E quando era Lula presidente, com Alberto Fernandes lá na Argentina, eles estavam avançando nessa conversa, porque um dos objetivos deles era justamente para criar a grande nação, tá? A grande nação, a grande pátria. Um dos passos para isso seria justamente essa unificação territorial. Para chegar nesse ponto, teria da unificação monetária. Um ponto interessante disso também é a ligação com o narcotráfico. Mas assim, é melhor a gente não comentar isso, porque senão vai entrando num terreno aí meio pantanoso. Exatamente. Tá? Aí você vai vendo que existem narco-estados aqui na América do Sul. Claro. E eu não sei, sinceramente, se o Brasil está tão distante dessa realidade. A gente está encaminhando para isso. E o Brasil faz parte de uma das principais rotas de drogas do planeta. E o crime organizado está bem entranhado aqui. Exatamente, tá a ponto de um cara morrer no aeroporto, do maior aeroporto aqui do Hemisfério Sul, aqui, morrer em plena luz do dia e ficar por isso mesmo. E é um cara que... Natal passado, do ano passado, estava na varanda e alguém, numa janela de um prédio em frente, tentou matá-lo. Então é uma situação que me preocupa muito no Brasil, principalmente esse narco-estado, né? Com certeza. E a gente percebe que o narco-estado tem uma leniência muito grande com esses países do Foro de São Paulo. Tanto é que o presidente da Colômbia é um ex-guerrilheiro. E na própria Colômbia, por exemplo, um dos partidos é um grupo guerrilheiro também. Um grupo ali que envolvido com o tráfico de drogas, né? Mas entra no que eu disse lá atrás também. Os grupos, por isso que o Hamas também virou um grupo político, por exemplo. Quem vai tomar a política e quem vai ficar à frente de um país e um estado é o grupo mais violento possível.
é ele que vai tomar o poder. É. E é esse risco que a gente corre aqui. Assim como, sei lá, a Colômbia, eventualmente, a gente tem ex-traficantes, ex-produtores de coca que estão comandando o país hoje, eventualmente a gente pode ter lá na frente também o Brasil sendo comandado por ex-produtores de drogas, ex-traficantes, enfim. Tanto é que a gente vê esses envolvidos no 8 de janeiro, estão lá presos, inclusive, acho que é a Denise, a que pichou a estátua lá com o Perdeu Mané, pegou 17 anos de prisão por causa disso, enquanto tem traficantes que são liberados pelo Supremo por detalhes técnicos. O cara, por exemplo, teve um cara do PCC que ele fugiu do país. E aí o Supremo tinha liberado ele da cadeia, sei lá. Aí falou assim, tudo bem que ele fugiu, porque ele estava proibido de ter passaporte, mas só que ele não estava proibido de deixar o país. Então são os tecnicismos assim que fazem a gente pensar, peraí, mas quem é que está no comando do país, né? Qual é a prioridade número 1? Porque a gente sente o peso do Estado hoje muito grande em relação à defesa da democracia, da desinformação. Parece que isso daí é a prioridade número 1. Mas eu creio que isso daí não é o problema número 1 do país. Para mim não é. Eu creio que, no meu ponto de vista, na minha realidade, o que mais me preocupa é a violência. Eu sair às ruas, ficar na Avenida Paulista, com meu celular na mão tranquilamente. Eu sabia que a minha filha pode ficar, agora que tem 6 meses, a maluca tá ali no cantinho, né? Mas quando ela crescer, que ela pode passear pelo bairro tranquilamente, que não vai acontecer nada. Então, eu imagino que isso é a preocupação número 1 da população brasileira. Enquanto, para o Supremo, eles falam dia e noite, e o governo se mobiliza também para prender pessoas que estão descontentes com o governo, né? Então, a gente vê que o Estado, o aparato estatal, judiciário, legislativo, todo mundo unido, quando eles querem, eles conseguem solucionar um problema, eles conseguem ir atrás de uma solução. Mas parece que a prioridade deles é descolada da prioridade nossa como cidadão, pagador de imposto. É.